A Revolução Francesa, entre 1789 e 1799. Assembleia Nacional, entre 1789 e 1792. A mobilização de toda a França em torno das mudanças, com a convocação dos Estados Gerais, abriu portas para o início das reformas políticas. A resistência monárquica acabou radicalizando esse processo com a queda da Bastilha. Velha Fortaleza, construída em 1370, utilizada pelo regime monárquico como prisão de criminosos comuns, porém, o prédio foi transformado em prisão de intelectuais e nobres, especialmente os opositores à ordem estabelecida, seja em relação à monarquia, sua política ou mesmo à religião católica, oficial no período monárquico. A invasão da fortaleza pelo povo de Paris, em 14 de julho de 1789, é a data reverencial para marcar as comemorações da Revolução Francesa. O amplo apoio popular deu condições para que uma nova Constituição fosse regida por uma Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional, estabelecida entre 1789 e 1792, aboliu o voto por estamento e deu condições para que novas práticas fossem fixadas ao contexto político francês. Contando com a intensa participação da burguesia e dos camponeses, a Revolução ganhava força nas ruas, campos e instituições francesas. As leis que garantiam os privilégios nobiliárquicos foram abolidas, trazendo maior igualdade de direitos entre os franceses. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Em 26 de agosto de 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão deu fim a qualquer dispositivo legal que diferenciava juridicamente as classes sociais francesas. Inspirada na independência dos Estados Unidos, o documento francês primava pela defesa da igualdade e da fraternidade. Apesar disso, a declaração ainda assegurava o direito de propriedade que preservou as posses da nobreza provincial. Buscaram consolidar as bases para uma nova sociedade amparada em princípios iluministas e liberais. Com esse documento, os deputados franceses proclamaram os direitos naturais daqueles que eram considerados cidadãos, ou seja, os homens adultos livres, excluindo, portanto, as mulheres e os escravos. Os trabalhos da Assembleia Nacional continuaram até 1791, quando seus deputados finalizaram a primeira Constituição da França. Com a sua promulgação, o país se tornou uma monarquia constitucional, a exemplo do rei da Inglaterra. A Assembleia Nacional foi então dissolvida e o poder legislativo passou a ser exercido por uma Assembleia Legislativa, cujos deputados foram eleitos por um voto censitário. O poder executivo ficou a cargo do rei Luís XVI, mas seu poder era limitado, já que precisava da aprovação da Assembleia Legislativa. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que havia sido aprovada pela Assembleia Nacional em 1789, só foi publicada em 1791, como um relatório para a Constituição da Monarquia Francesa. A Declaração. Artigo número 1. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As disfunções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. Artigo número 2. O fim de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Artigo número 3. O princípio de toda soberania reside essencialmente em a nação. Nenhuma corporação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que aquela não emane expressamente.
Artigo número 4. A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique outro. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites, senão os que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. Artigo número 5. A lei não proíbe, senão as ações prejudiciais à sociedade. Tudo aquilo que não pode ser impedido e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene. Artigo número 6. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer, pessoalmente ou através dos seus representantes, para a sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, quer se destine a proteger, quer a punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos, são igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos, públicos segundo a sua capacidade, e sem outra distinção, que não seja a das suas virtudes e dos seus talentos. Artigo número 7. Ninguém pode ser acusado, preso ou detido, senão nos casos determinados pela lei e de acordo com as formas por esta prescritas. Os que solicitam, expedem, executam ou mandam executar ordens arbitrárias devem ser castigados, mas qualquer cidadão convocado ou detido em virtude da lei deve obedecer imediatamente, senão torna-se culpado de resistência. Artigo número 8. A lei apenas deve estabelecer penas escritas e evidentemente necessárias, e ninguém pode ser punido, senão em virtude de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada. Artigo número 9. Todo acusado se presume inocente até ser declarado culpado e se julgar indispensável prendê-lo. Todo rigor não necessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei. Artigo número 10. Ninguém pode ser inquietado pelas suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, contando que a manifestação delas não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Artigo número 11. A livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo todavia pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na lei. Artigo número 12. A garantia dos direitos do homem e do cidadão carece de uma força pública. Esta força é, pois, instituída para a vantagem de todos e não para a utilidade particular daqueles a quem é confiada. Artigo número 13. Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração, é indispensável uma contribuição comum, que deve ser repartida entre os cidadãos de acordo com as suas possibilidades. Artigo número 14. Todos os cidadãos têm o direito de verificar por si ou pelos seus representantes a necessidade da contribuição pública, de consenti-la livremente, de observar o seu emprego e de lhe fixar a repartição, a coleta, a cobrança e a duração. Artigo número 15. A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. Artigo número 16. Qualquer sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição. Artigo número 17. Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir evidentemente e sob condição de justa e prévia indenização. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento marco na história dos direitos humanos, elaborada por representantes diferentes de origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo. A declaração foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris
em 10 de dezembro de 1948. Ela estabelece pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos. Desde sua adoção em 1948, a DUDH foi traduzida em mais de 360 idiomas, o documento mais traduzido do mundo, e inspirou as constituições de muitos estados e democracias recentes. A DUDH, em conjunto com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e seus 2 protocolos opcionais sobre procedimento de queixa e sobre pena de morte, e com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e seu protocolo opcional, foram a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos. Uma série de tratados internacionais de direitos humanos e outros instrumentos adotados desde 1945 expandiram o corpo do direito internacional dos direitos humanos. Eles incluem a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, entre outras.